de câncer, né, na cabeça, e graças a Deus a menina vem apresentando melhoras significativas. E o pai dela, que era praticamente um moribundo ambulante, agora já está sorrindo, com esperanças, alegre, porque Deus está se manifestando ali naquele caso, né? Graças a Deus pelas orações de todos, né, estão envolvidos. O Davizinho também, de 4 anos, que eu pedi oração no grupo, vem apresentando também melhoras gradativas, né? E o pai dele pediu para agradecer a todos, né, pelas orações. E continue crendo no Senhor Jesus e orando, meus amados. Nosso compromisso, como diz Paulo muitas vezes, é com a fé. É a nossa fé em Cristo Jesus, sabendo que Ele é quem é o detentor e pode todas as coisas, principalmente o impossível para nós, né? E vamos iniciar orando então, né, também pelos nossos amados irmãos que também passam por problemas de enfermidade aqui na Igreja Casa Forte, né? Temos a irmã Janice, né, passando por uma situação delicada, fazendo vários exames, né? O irmão Lázaro, o Januário, né, da irmã Cleide, e tantos outros que nós conhecemos, às vezes também nos chegam, né, pedindo oração para essas coisas. Vamos apresentá-los agora ao Senhor antes de começarmos aqui a ministração. Amém, meus amados? Senhor meu Deus e Pai, amado Senhor Jesus, em Teu bendito e santo nome, Senhor meu Deus, nós nos apresentamos, Senhor meu Pai, todas essas pessoas, Pai amado, que estão aqui enfrentando, Senhor meu Pai, essa enfermidade, Pai amado, e sabemos que o Senhor é o único, Senhor meu Deus, quem pode depositar no coração dessas pessoas a esperança, Senhor meu Deus, e para que elas saiam curadas e saibam, Senhor meu Pai, que tudo foi feito pelas Tuas poderosas mãos. Sabemos que o Senhor, Pai amado, é o Deus do impossível, Pai amado, o Senhor que chega onde ninguém mais pode, Senhor meu Pai, onde não há mais solução, onde não há mais jeito, física e visivelmente, o Senhor é aquele que nos alimenta, Senhor meu Pai, com fé, com esperança e com a Tua divina cura, Senhor meu Pai. Alcança esses Teus filhos que precisam, Senhor meu Deus, da Tua intervenção, em nome de Jesus. Pai Santo, nós Te agradecemos por hoje estarmos aqui reunidos também para que a Tua palavra, Senhor meu Deus, venha e fale aos nossos corações, que nós possamos sair daqui, Senhor meu Pai, apropriados da verdade da Tua palavra e do Teu Evangelho, para que isso seja relevante, Pai amado, aonde nós andarmos, onde nós estivermos, nós realmente façamos jus, Senhor meu Pai, a honra de sermos feitos Teus filhos, Senhor meu Pai, e nós Te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, então, hoje, voltando, né, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, peço que vocês abram suas Bíblias, e antes de voltarmos assim, eu vou fazer só uma recapitulação bem grande a respeito da carta, porque hoje chegamos exatamente ao meio, né, dessa carta, no capítulo 8, a partir daqui, do versículo 12, que nós veremos hoje, estamos exatamente chegando ao meio, né, dessa carta magnífica, né, e que Paulo escreve justamente para a igreja de Roma, para enfrentar diversas dificuldades, né? Mas a dificuldade mais gritante que ali aparecia era realmente a divisão entre os irmãos dessa igreja, entre judeus, entre gentios, e também a compreensão deles a respeito do Evangelho, né? Porque imagina para vocês, as pessoas eram criadas a vida toda num sistema, né, judaico, e aí conheciam a Cristo, se convertiam, e a partir dali, como é que ficava agora tudo que eles aprenderam, tudo que foi lhes ensinado, né? Isso às vezes entrava em confronto direto com aquilo que lhes era apresentado agora, o Evangelho da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Como isso conflitava, e às vezes também quantos falsos mestres vinham tentando fazer com que essas pessoas desistissem, né, desse ensino, do ensino dos apóstolos, né, que era a sã doutrina da verdade de Jesus sobre as suas vidas. Sem falar também que haviam as tensões, né? As tensões principalmente da fé cristã, justamente contra o Império Romano. Porque o Império Romano, ele, ao contrário de muitos outros, ele não proibia que ninguém adorasse os seus deuses, adorasse ou seguisse as suas religiões, mas que também não desprezasse as suas. Ou seja, adorasse os seus deuses, adorasse tudo que eles tinham. E para piorar a situação para os cristãos, né, o próprio César era considerado um deus. Então imagina a dificuldade de você ser cristão e você ter que prestar adoração ao seu governador, ao seu presidente, ao seu prefeito, seja lá o que for, considerá-lo como uma divindade. Então a partir daí já começava a perseguição, né? Pois os cristãos já eram inimigos declarados a partir do momento em que já não adoravam o seu próprio governante como um deus, né? Entre outras, a cultura pagã também era algo gritante ali, porque era
uma quantidade gigante de pessoas, né? Roma conquistou inúmeros países, inúmeros territórios, e com essas aberturas para que essas culturas fossem acrescentadas, imagine o caldeirão que ficava daquilo, deuses de todo tipo, culturas de toda espécie, pessoas de diversas etnias, com tradições, cada um mais diverso que o outro. Então você imagina juntar todas essas pessoas e conciliá-las ali agora com a nova doutrina, né, a respeito de Cristo Jesus. Olha que coisa complicada era, né? Porque haviam tantos cultos a ídolos, né? Cultos idolátricos, né? Muita imoralidade e uma tremenda desigualdade social. Qualquer semelhança com a realidade hoje em dia é mera coincidência, ou melhor, não é mera coincidência, porque o nosso Deus continua sendo o mesmo e acima de todas essas coisas, e deve ser adorado como o Deus que Ele é para nós. Da mesma forma que essas dificuldades eram apresentadas naqueles dias, hoje o pior é que nós temos muito mais recursos e muito mais distrações do foco central, que é Jesus Cristo. Então a luta hoje, pode ter certeza que continua um pouco maior, né? Porque naquela época o que era proibido, hoje está tudo liberado, né? Então acaba ficando mais complicado para a gente também manter a nossa postura quando todo mundo fala, o que é que tem? Não tem nada a ver, todo mundo faz, por que é que você não faz? Só porque você é crente, agora você não pode nada? Enfrentamos isso também hoje em dia, né? Um outro ponto aqui também, a unidade doutrinária, né? Como a igreja começava a crescer, né, para todos os lados, crescia a ponto que as pessoas iam falando da novidade de vida, né, do evangelho, do amor de Deus pelas pessoas, né, que vinha com aquela tremenda alegria dessas boas notícias do evangelho. Havia também a necessidade de estabelecer, né, doutrinas claras e uma liderança firme a respeito disso, por causa dessa diversidade toda. Tinha-se que ter um ponto sim a ser seguido. Olha, o evangelho é isso, é assim, né, tem essa forma de se lidar. Tinham que ter os seus pontos fundamentais para que as pessoas seguissem ali firmemente, né? E se você comparar com as outras cartas, né, de Paulo, quando ele se refere a outras igrejas, né, quantas semelhanças às vezes você pode ver que tem do jeito dele falar com essas igrejas, porque os pontos centrais da fé cristã tinham que ser estabelecidos igualmente para todos os irmãos que seguiam essa fé, né? Então às vezes você vai ver que você está lendo Coríntios, ou você está lendo Efésios, às vezes as passagens falam, nossa, mas ele falou isso lá em Coríntios, olha, ele falou isso aqui lá em Efésios. Tem sempre isso, porque tinham-se que ser estabelecidos esses pontos para que a igreja seguisse, né? Outro ponto, né, que eu já falei para vocês, é a integração entre os judeus e os gentios, até porque também para os judeus, gentios só serviam para aumentar o fogo do inferno, não tinha outra serventia. E imagina essas pessoas se convertendo e tendo que conviverem juntas, né? Olha a situação que se lidava. Então dava sempre esse confronto, né, entre a lei mosaica, entre a identidade agora em Cristo Jesus. Era um ponto também muito conflitante dentro dessa nova igreja que estava ali crescendo e se formando. O outro, adaptação e crescimento. A igreja precisava se estruturar, se organizar diante do crescimento rápido que essa igreja vinha tendo, né? E aí vocês veem que como Paulo não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a forma dele ajudar e doutrinar essas igrejas, como a igreja de Roma, que não foi fundada por ele, mas foi lá estabelecida e crescia rapidamente, a direção e o jeito foi que ele escrevesse cartas para essas igrejas, né? E escrevendo cartas, mandando, direcionando, né, ensinando, conduzindo como eles deveriam conduzir ali e professar a sua fé a partir de ali, e fazendo justamente com que eles se mantessem fiéis ao evangelho. Porque como eu falei para vocês, não era só naquela época não. Hoje inúmeras filosofias, meus amados, vêm para tentar balançar a nossa fé, para tentar nos tirar do foco que é Jesus Cristo, né? Quantas filosofias existem lindas, maravilhosas de seguir, onde está tudo bem, está tudo perfeito, faça o que te dá vontade, que lá no fim não vai acontecer nada, não tem problema, não tem ônus, né? Enquanto as pessoas não têm a ciência de que elas caminham a passos largos para a destruição, pois há sobre eles a ira de Deus, que ainda precisa ser removida, se essas pessoas não se arrependerem dos seus caminhos e das suas condutas. E por isso que é tão importante que nós que absorvemos isso, nós que entendemos essa realidade, nós que professamos essa fé em Cristo Jesus, possamos levar essas boas novas para essas pessoas também. Amém, meus irmãos? Mostrar que existe um outro jeito,
além dessa realidade dura e fria que as pessoas enfrentam e ficam aí tentando mascará-la de todas as outras formas, com todos os tipos de prazeres possíveis, para viver a sua vida e achando que estão ganhando com isso. E infelizmente estão perdendo, né? Então, Paulo resolve isso com uma teologia poderosa da graça, da fé e da unidade em Cristo Jesus, né? E aí nós vemos aqui que ao longo dos capítulos de Romanos, né, no primeiro capítulo, que ele faz, ele apresenta e introduz o Evangelho de Deus. Fala a respeito da condenação da humanidade por causa do pecado, da necessidade da salvação, como as pessoas são indesculpáveis, porque Deus se manifestou para eles através da natureza, através de pessoas, através de povos, né, falando a respeito de Deus, do Messias que viria, e essas pessoas vão se tornando ali indesculpáveis, né? E justamente também tem um ponto principal onde ele menciona ali, onde Martinho Lutero leu isso e foi fundamental para a sua conversão, onde ele diz que o justo viverá pela fé, né? Um dos pontos centrais, ele já começa assim dando essa tremenda notícia, assim, abalando, né, as escrituras, já falando a respeito da condenação, mas ao mesmo tempo dizendo que para todos que creem há o escape, né? Aquele que viverá, o justo viverá pela fé. No capítulo 2, fala a respeito da justiça, da condenação, do julgamento humano, mostrando que todos estão sob o julgamento de Deus, né? Ou seja, e também fala a respeito de uma determinada hipocrisia da pessoa que realmente julga os outros, mas continua praticando as mesmas coisas, que essa pessoa não se iluda achando que terá salvação, pois não terá, né? Criticando ali já também digamos, fariseus, aquelas pessoas que viviam na prática da lei, mas não conseguiam cumprir e acabavam só fazendo com que ela fosse mais pesada para as pessoas que se achegassem, né? Como Jesus também combateu esse ensino dessas pessoas, né? No capítulo 3 ele fala a respeito da universalidade do pecado e da necessidade da graça de Deus para a nossa salvação. Ou seja, destacando o quê? A justiça pela fé. É onde ele fala no versículo 23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Não tem alternativa, não tem escapatória, né? Não adianta os judeus acharem que já eram salvos por serem descendência de Abraão, porque não adianta. Se a pessoa não se arrepender, ela não será salva. Não adianta. Esse ponto é fundamental. Todos pecaram e todos precisam da graça de Deus. Todos precisam da salvação que está em Jesus Cristo. No capítulo 4, ele fala justamente sobre a justificação dessa fé, exemplificando a vida de Abraão, mostrando a fé que era a chave, né, da salvação. Mas justamente aqui mostrando que nessa antiga aliança, tanto nessa primeira aliança que Deus fez com Abraão, ali também era pela fé. Porque o que foi que Abraão fez? Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu no Messias que viria, através de tudo que foi acontecido na sua vida, né? Foi um dos melhores exemplos que Paulo usou aqui para mostrar para aquele povo. Falou, olha, próprio Abraão, ele foi justificado pela fé, não foi pelos seus atos, não foi pelas suas obras, não foi porque ele fazia, não foi porque ele era bonzinho, foi porque ele creu em Deus. É essa a justiça que vocês têm que entender, que tem que ser feita agora a partir de Jesus Cristo. É tudo pela fé. E ele não só creu nisso, ele viveu isso tudo. Ele acreditou em Cristo, ouviu a voz do Senhor e viveu tudo aquilo que o Senhor lhe apresentou, tudo aquilo que o Senhor lhe pôs. Então, a partir daí, era isso que eles deviam fazer também, né? No capítulo 5, Paulo já vem também mencionando já uma alegria gigantesca, né? A paz com Deus através de Jesus Cristo, a certeza da salvação e a esperança da glória. Pois Jesus Cristo estava ali, né? Apresentando a eles a sua salvação e que já não havia mais inimizade entre o Deus e o homem, né? Como ele fala no versículo 21. Para que como o pecado reinou pela morte, assim a graça reina pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Pois se por um só homem, que foi Adão, entrou o pecado, por um só homem também entrou a salvação, que foi por Cristo Jesus, né? Isso não é dom de ninguém, é graça de Deus, meus amados, para nós. Até hoje é assim, e assim será. Só por Jesus Cristo, né, acontece essa bênção, salvação para as nossas vidas. No capítulo 6 ele fala da liberdade
a liberdade do pecado e a vida nova em Cristo, destacando a importância de viver para Deus, né? Ele até fecha o capítulo ali no versículo 23, dando uma conclusão bem dura assim, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, né? É a graça do Senhor que nos livra dessa condenação, dessa sentença de morte que está sobre todos nós, né? No capítulo 7 ele fala, né, da luta contra o pecado, da incapacidade da lei para nos salvar, mostrando a necessidade da graça, né? Vocês lembram, né? Que já no finalzinho ele usa lá aquele exemplo do homem falando: miserável homem que sou, né? Quem me livrará desse corpo de morte, falando do corpo, e dá graças a Deus novamente pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né? Por nós. E aqui no capítulo 8, ele começou falando, né, já dando uma notícia maravilhosa, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Já abre o capítulo assim, dando alegria, esperança para nós, né? Olha que maravilha, para todos os que creem, né? E aqui nesse capítulo ele vai continuar falando a respeito da vida no Espírito Santo, da certeza da salvação, da glória futura, destacando a liberdade e a vitória que nós temos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Tudo bem até aqui? Que bom que todo mundo prestando atenção. Glória a Deus! Que bom, todo mundo acordado, graças a Deus. E por isso que o nome da ministração é: eu era órfão, hoje eu sou filho. Amém, meus irmãos? Que você possa ouvir essas palavras, e não pelo pregador, mas que pela verdade de Jesus Cristo que vai ser ministrada, você possa sair daqui apropriado dessa verdade para a sua vida hoje. Você vai sair por essas portas hoje em nome do Senhor Jesus com a consciência diferente e renovada a respeito de quem é você em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então, né, como eu já falei, a carta aos Romanos é uma das epístolas mais poderosas de toda a Bíblia, né? Muito importante também. Como eu já falei aqui no capítulo 8, tem essa direção toda de Paulo, né, a respeito do Espírito Santo. E ele ensina aqui, né, que nós recebemos o Espírito que nos torna filhos de Deus, né? E justamente sobre isso que nós devemos refletir hoje, né, que essa condição vem através da fé, vivendo segundo o Espírito Santo de Deus. Porque não só as diferenças que aqueles irmãos tinham naquela época, como todas as diferenças que qualquer um de nós possamos ter com relação ao Evangelho, à distinção, a irmãos, a tudo mais, isso caia por terra mediante essa verdade apresentada. Nós somos filhos de Deus. Isso tem o poder de aplainar, sabe, todas essas verdades a respeito do Evangelho e como nós nos lidamos e relacionamos com ele. Então essa novidade, Paulo apresenta não só para aquelas pessoas que Cristo une perfeitamente, todos num único corpo, numa única igreja, sendo um único Deus, com um único Espírito, justamente em uma só fé. É isso que ele faz. E hoje nós vamos ver aqui nesses versículos que eu separei para vocês. Vamos começar aqui do versículo 12. Vocês falam assim: nossa, ele vai ler o capítulo inteiro pelo jeito, né? Vamos do 12 ao 18, tá bom, meus irmãos? Romanos 8, do 12 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. Amém, meus amados? Que palavra maravilhosa e poderosa que diz a seu respeito, tá? Está sentado aí. Para todos eles que acreditam, né? E se apoderam dela,
Esse é o direito que nós temos de sermos feitos filhos de Deus, como diz lá em João 1, 11, todos os que creram e o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, Isso é um direito, como um direito legal mesmo que o Senhor concede a todos nós. E vamos falar muito a respeito disso aqui hoje. Mas começando aqui, Paulo quer dizer, já no começo aqui, se lembrando de como cristão, não estamos mais presos aos desejos pecaminosos da carne, Portanto, ou seja, consequentemente, nós estamos livres agora, nós não devemos nada mais à nossa carne pecaminosa. Se somos devedores de alguma coisa, somos devedores do amor de Deus para os nossos irmãos, e só isso. Mais nada, não devemos nada à nossa natureza carnal, não devemos mais nada ao que foi feito de errado ou do pecado lá no começo de tudo. Nós devemos o amor de Deus para as pessoas, e principalmente também para nós mesmos, recebendo esse amor em nós e transmitindo esse amor para as pessoas, Não temos mais que viver sobre o jugo da carne. Através do Espírito Santo de Deus, nós temos nele força e poder para dizer não a todos os nossos desejos e vontades pecaminosas. Lógico que, meus amados, eu sei que é fácil, cada um enfrenta a sua luta, cada um tem a sua realidade, tem a sua situação, mas em nome de Jesus, nos piores momentos em que a dúvida for terrível, em que o desejo for tremendo, em que tudo estiver ruindo à sua volta, lembre-se, eu sou filho de Deus. Lembre-se disso, aproprie-se disso, como eu digo para o pessoal do batismo. É assim que você se apropria, vivendo essa verdade, recitando. Pode falar em voz alta, eu sou filho de Deus, e você é mesmo com propriedade. Não é igual aos outros que falam assim, mas eu também sou filho de Deus, por aí no mundo. Você é filho de Deus, você nasceu de novo, você tem uma nova identidade, isso está em você. Apegue-se a isso, meus amados, com certeza e com fé, porque isso o Senhor te garante, Eu vou me empolgar aqui um monte de vezes hoje, Então somos devedores ao Espírito Santo e não à carne, não devemos mais nada à carne. Ou seja, devemos viver guiados pelo Espírito Santo de Deus e não os nossos impulsos humanos. Se vivermos segundo a carne, como ele já falou várias vezes ao longo desse capítulo, com certeza nós estamos seguindo a passos largos para a morte. Mas se vivermos pelo Espírito, isso vai nos levar à vida. Vocês sabem que isso aqui remete a Mateus 16, 25 e 26. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor de Cristo, esse a achará. É praticamente, nitidamente isso. Porque, meus amados, quantas vezes é lícito termos sonhos, termos desejos de coisas boas e tudo mais para nós, para nossa família. Mas quando esses desejos começam a, ir além do limite, além do normal, nos arrastando para aquilo que nos afasta de Deus, isso vai ser danoso para nós, não só para a morte física, mas já começa com a nossa morte espiritual. Se tem algo te levando, te arrastando da vontade de Deus, impedindo com que você dedique mais tempo para o Evangelho, mais tempo para as ações de amor e obras que te levem para perto de Deus, com certeza alguma coisa tem de errado nisso, Continue pedindo a ajuda e a força de Deus para que você possa sempre retornar, para fazer a vontade do Senhor. Porque infelizmente nós vivemos num mundo cheio de influências, e são todas elas, a maioria negativa. Se nós aprendemos alguns princípios e valores que são realmente relevantes para nós, e vocês sabem no coração de vocês o quanto são reais em Cristo Jesus, lá fora esses valores não valem nada. Lá fora o que se preza, o que se busca é sucesso, é vitória, é ser maior, é conquistar mais, é ter mais, é ser mais, aparecer mais, é brilhar mais que o outro. É completamente na contramão do Evangelho, quando diz que você tem que, se aniquilar, você tem que abrir mão da sua vontade, abrir mão dos seus desejos, que a sua felicidade esteja não só na sua felicidade simplesmente por viver, mas na alegria do outro que está com você, trazendo algum tipo de paz, algum tipo de conforto para o outro através de Jesus Cristo. Então isso é completamente na contramão do mundo lá fora, os valores que o Senhor nos apresenta. Então, quanto mais nós tentarmos ganhar a nossa vida buscando coisas, achando que essas coisas vão fazer com que nós vivamos cada vez mais e melhor, nós estamos, infelizmente, perdendo a nossa vida, desperdiçando o nosso tempo em coisas que vão ficar nesse mundo quando nós formos embora. Mas se por outro lado, pelo Espírito Santo de Deus,
procurarmos fazer a sua vontade, procurarmos agradar ao Senhor, sabe, em todos os seus, sabe, não porque você vai ser condenado ou punido por isso, mas entendendo o amor de Deus que está sobre a sua vida, e você agindo em função desse amor, você vai ganhar a sua vida, meus amados, você vai ganhar tempo e vida eternos para você. E para todos aqueles que você ama, se você se dedicar também a ministrar para essas pessoas, falar do Evangelho de Deus. E pode ficar tranquilo que se não for do jeito que você imagina, o Senhor cuidará do seu coração. Pode ter certeza disso. Se tem alguém que pode, é Ele, meus irmãos. Pode ter certeza disso. Aqui no versículo 14, né, onde ele diz: portanto, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, ele está afirmando que se você é guiado pelo Espírito Santo, você é filho de Deus. E isso diz respeito ao que? A sua identidade, meus amados. Não está falando a respeito do seu comportamento, está falando de pertencimento, a quem você pertence. Não diz mais só pelas suas atitudes ou pelo que você faz, mas aqui, só para exemplificar melhor, uma coisa que fica gritante, se vocês forem lá para Gálatas 5, que ele fala essa distinção justamente nessas duas diferenças a respeito da carne e a respeito do espírito aqui. Ele começa no Gálatas 5,18 dizendo assim: todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei, não estão mais debaixo da condenação da carne que já está colocada sobre todos os homens. Se você vive pelo Espírito Santo de Deus. E isso dá para identificar. Olha como ele fala aqui, a partir do 19. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, elas aparecem claramente para que todos possam ver. Vejam só: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e outras semelhantes a essa. E aí vem o conselho: eu os advirto que antes, e já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Do Senhor não tem nada. Essas pessoas que praticam essas coisas não tem nada do Espírito Santo de Deus. Ele deixa claro que isso são manifestações da nossa carne agindo, né? Infelizmente, meus amados, infelizmente, são coisas desse tipo. Mas aí ele deixa claro a diferença que faz quando estamos agindo de acordo com o Espírito Santo de Deus. No 22 em diante, ó. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificam a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, esses atributos aqui são diretamente compartilhados de Deus para vocês. Às vezes, por mais que a gente não entenda, isso faz parte da bondade do Senhor compartilhado diretamente por nós através do Espírito Santo de Deus que está em nós. Como é que eu consigo isso? Pedindo, se esforçando, fazendo a sua parte, buscando isso para você, procurando viver isso aqui. É óbvio, que nem eu falei para vocês, temos inúmeras influências contrárias quando saímos daqui. Com certeza. Imagina você numa situação em que alguém te faz um mal lá, digamos. A pessoa, você está sentado lá comendo algum lanche, a pessoa vem dar um tapa naquele lanche, joga para fora, fala um monte de desaforo para você, porque ela está irada com outra coisa. Qual seria o seu direito? Ah, não, me deu o primeiro tapa, eu vou dar outro também. Me desaforou, eu vou desaforar também. Foi agressivo comigo, eu vou ser agressivo também. Meus amados, aí é onde entra a diferença. É onde, quando nós, dominados pelo Espírito Santo de Deus, procuramos enxergar além do que está à nossa vista e agimos de uma forma diferente, sabe, deixamos de lado. Nós somos aqueles que colocam, sabe, como é que fala? Põe a toalha em cima, né? Põe o pano quente em cima. A gente é daqueles que abafa o caso. A gente não é aqueles que joga gasolina no fogo quando a gente vê uma briga, uma discussão. A gente é aquele que tenta a conciliação. Somos do espírito da conciliação. E tem que partir primeiro de nós. Mas eu consigo isso no estalar de dedos, magicamente? Claro que não. Isso é exercício, isso é dedicação,
Isso é tempo meu em leitura da palavra, em aprender do que Deus tem para a minha vida e exercitando isso no meu dia a dia. Lógico que dá vontade de explodir, de falar um monte. Eu que trabalho com um monte de gente lá, a Erika até vê lá a gente dando informação, ela vê como é que são as pessoas. Elas chegam, falam, despejam e vão embora. E o problema é seu, se vocês guardar aquilo para você ou não. Entendeu? Então, o melhor, meus amados, é guardar o seu coração no Senhor. Sabe? Com todas as suas forças. Por mais que na hora venha aquela vontade de falar, meu Deus, eu vou responder um negócio feio para essa pessoa, seja lá qual for. Mas guarde isso para você. Deixa essa vontade, do mesmo jeito que ela veio, ela vai embora. Do mesmo jeito as vontades para pecar, elas vêm. Elas vão tentar, sabe, consumir você. Mas do mesmo jeito que elas vêm, elas vão embora. Quando você lembra de quem você é filho, quando você lembra de quem você depende, quando você lembra do que você precisa agora para viver e se sentir bem, elas vão embora do mesmo jeito que elas veio. São só pensamentos ou vontades, meus amados. Não são realidade. Estão todos em você. Mas vai do jeito em que você assumir o que Deus tem para você. Tá bom? Bora nós. Peraí, vou deixar aqui que tem os versículos aqui facinho. Versículo 15, quando ele diz: pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Ixi, só esse versículo aqui dá umas 355 pregações. Como a palavra de Deus é rica e completa, meus amados. E quanto mais você se dedica, mais ela vai se abrindo para você com verdades a seu respeito, de como você é importante e quanto Deus já fez por você. Então, quando ele fala assim, agora de viver, não viver com medo, né, sendo escravo, mas recebemos o espírito de adoção, né? Ou seja, foi o que eu estava falando para vocês. Esse medo, ele tem a ver com o fato de não se sentir pertencente, principalmente a Deus. Às vezes, quantas pessoas caminham na igreja, caminham no evangelho, mas ainda não se sentem filhos de Deus, né? Não se sentem pertencentes a Deus, e às vezes vem medo por um erro, por alguma coisa. Tantas vezes a gente age com medo de achando que Deus vai nos castigar, Deus vai nos punir, Deus não nos ama, né? E lá em 1 João 4,18 ele diz perfeitamente isso, um negócio que ilustra muito bem. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor ele expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E aí, assim, só para uma ilustração, eu me lembro de quando eu era mais novo, faz um tempinho, e eu não morava propriamente com a minha mãe, com a família da minha mãe, né? Morava minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, e eu morava com meus tios. E eu só ia para a casa da minha mãe nas férias, né? E eu entendo muito bem essa questão de pertencimento, porque por mais que com todo o amor do mundo a minha mãe me chamasse de filho, eu não me conseguia me sentir como filho. Eu não me sentia pertencente àquela família, sabe, aquele núcleo familiar diferente, eu não me sentia, sabe, tanto que nem a liberdade de abrir a geladeira eu tinha, eu não abria, tudo ali era pedido, tudo ali tinha que ser pedido e concedido. Já ao contrário, na casa dos meus tios, onde eu tinha toda a liberdade, lá eu me sentia filho. Mas lá onde eu devia ser filho, eu não me sentia filho. Mesmo ela fazendo todos os esforços para isso. E como, meus amados, isso foi danoso para mim. Porque os meios em que eu achava que eu devia ser achado como filho, era justamente causando contenda, era causando divisão, era, sabe, entregando para minha mãe tudo que é errado que meus irmãos faziam. Aí eu me sentia mais perto, porque, estou entregando, eu estou fazendo alguma coisa boa. Né? Olha, estou fazendo alguma coisa boa para você, então, né? Tipo, me aceita como filho, ó. Tá vendo? Estou fazendo alguma coisa boa. E isso é terrível, meus amados, porque quem carregava o peso maior era eu, porque para ele estava tudo bem, mas o meu esforço em tentar ser aceito como filho, sabe, causava danos terríveis, né? Para mim e para os outros, né? Mas isso muda tudo quando o Senhor Jesus entra na sua vida. E Ele te explica essas realidades. Infelizmente, foram anos, sabe, nessa tristeza, infelizmente. Mesmo vindo morar aqui junto, vindo morar com ela, vindo morar tudo, cuidando, tudo. Mas, sabe,
Só depois que Deus entrou, que eu vim entender que eu era filho mesmo, sabe? Eu tinha todos os direitos dos outros, mas eu nunca fiz por onde merecer esses direitos, ou cobrá-los que fossem, né, como sendo meus direitos de filho, né? Eu nunca me senti como. E quando eu vim para a igreja, também não penso que foi diferente, porque eu nunca entendi que os meus pecados faziam separação entre mim e Deus. Então, mais uma vez, eu estava num lugar onde eu não me sentia filho. Todos falavam do amor de Deus, todos falavam de tudo, como Ele é um Pai bondoso e amoroso. Mas e por que esse amor não me alcança? Por que esse amor não está aqui dentro? Por que eu não consigo me sentir filho de Deus? Justamente porque os meus pecados faziam separação entre mim e Deus. Foi só quando eu me arrependi de todos eles, quando eu me acheguei a Deus, quando eu busquei a Deus. Sabe, ao invés de fazendo o contrário, quando pecar, ao invés de correr para longe, eu corri para perto. Aí foi onde a situação foi mudando. É que eu fui entendendo que Ele, como Pai, tinha coisas incríveis para me ensinar. E veio me ensinando a partir do momento em que eu permiti que Ele fizesse isso na minha vida, como teria feito se eu tivesse permitido lá atrás. Mas tudo estava no meu acreditar, enquanto Ele queria isso para mim. Estava na fé de que eu precisava de saber que eu era filho de Deus. Vocês entendem, meus amados, como isso pode ser danoso para a gente? A gente está aqui, mas não ter essa concepção de que esse Deus de amor entregou o seu melhor por nós, por amor, para que todos nós fôssemos filhos desse Pai. E aí, eu estava meditando, graças a Deus o pastor Wander, abençoado, mandou um material legal para nós, eu já dei uma pesquisada ali, e achei o Ernest Dias Lopes falando a respeito de William Barclay, né? Ele era um teólogo e pastor escocês, e ele fala que é a respeito de um conceito jurídico romano que se chama pátria potesta, né? E esse pátria potesta, ele quer dizer, ele designa o poder amplo e vitalício do chefe da família, ou seja, né, o poder total do pai sobre a sua família. E olha só, o que ele fala a respeito dos descendentes. Sobre os seus descendentes, incluem filhos, netos, pessoas adotadas. Este poder abrangia diversos aspectos da vida dos descendentes, como a educação, como a administração dos bens, e até mesmo possibilidade de determinar a vida ou a morte desses filhos, né, dados naquela época romana. Ou seja, poder absoluto que o pai tinha sobre os filhos. E vocês sabem o que esses poderes totais do pai dava direito aos filhos que eram adotados? Vou ler aqui para vocês 4 pontinhos deles aqui, né? Primeiro, a pessoa adotada, ela perdia todos os direitos da sua antiga família, e ela ganhava todos os direitos de um filho totalmente legítimo nessa nova família. Olha que coisa interessante. Eu vou aproveitar para dar uma bicuda numa coisa aqui que sempre me incomodou. Meus amados, maldição hereditária que está caído por terra. A partir do momento em que você é filho de Deus, o que vinha fazendo peso na sua vida, que venha sido de uma tradição, de um ato familiar que vinha te acompanhando, caiu por terra. Você não está mais sobre os poderes de tudo que você viveu. Sabe essa premissa que o pessoal fala aí, eu sou fruto de tudo que eu vivi, que me trouxe até aqui, fez de mim o que eu sou. Está repreendido em nome de Jesus, porque cai por terra quando você aceita a paternidade de Cristo na sua vida. Cai por terra, é novidade de vida. Você agora faz parte de uma outra família. Você recebe os direitos e poderes dessa nova família. O que ficou para trás acabou, meus amados. Já era, não importa o que te trouxe até aqui, importa daqui para frente. Isso, direito legal, tá? É um direito legal lá que os romanos tinham, né? No segundo aqui, o filho adotivo tornava-se herdeiro de todos os bens do seu novo pai, ainda que nascessem depois dele outros filhos com verdadeira relação de sangue. Não interessa, os filhos, o direito desse filho adotivo estava garantido, não tinha como ser revogado. Então, ou seja, olha só que bênção maravilhosa de Deus. Não tinha mais, meus amados, por que haver essa diferença entre os filhos. A partir do momento da adoção, todos são iguais para o pai. Não tem diferença, sabe? Então, é o que Paulo está mostrando aqui, não só para aquela igreja, como para nós hoje.
Não tem essa de se sentir menor, não tem essa de sentir inveja, não tem essa de sentir, sabe, ciúmes, divisão. Somos todos filhos do mesmo Pai. Não há por que, por orgulho, um querer ser melhor que o outro. Somos todos iguais e temos direito à mesma herança de estar com Cristo na glória, né? Somos feitos, somos adotados pelo Pai. Não tem por que mais desavença familiar. Terceiro, legalmente, a antiga vida do adotado ficava completamente cancelada, como eu disse, né? E outra coisa, outro detalhe também. Por exemplo, o que ficava para trás e cancelado, todas as dívidas eram legalmente canceladas. A pessoa adotada era considerada uma nova pessoa e entrava numa nova vida. Até as dívidas que essa pessoa havia contraído, eram perdoadas, eram deixadas de lado a partir do momento que ela era adotada. Meus amados, sua dívida está paga. Você foi adotado por Deus. Está tudo pago, meus irmãos. Siga a sua vida em paz. Você não precisa viver atormentado por nada do seu passado. A partir de agora, você faz parte de uma nova família. Você foi adotado pelo Senhor. E o quarto aqui diz: aos olhos da lei, a pessoa adotada era literalmente e absolutamente filho do seu novo pai. Ou seja, não tinha mais volta, tá? Você está adotado e daqui não dá para voltar. A partir do momento em que você já perdeu todo o direito que você tinha da sua antiga família, não tem mais para onde você voltar. A partir de agora você só tem uma trajetória, é seguir como filho e adotar essa postura de filho daqui para frente. Porque filho, o que filho faz? Filho aprende, filho vive, filho busca intimidade com o pai, pelo menos isso é o que deveria, né? Buscar intimidade com o pai, com a mãe, com a família. Quer dizer, a partir daqui, Deus tem inúmeras coisas maravilhosas para te ensinar, para fazer com que você aprenda, para fazer com que você cresça, né, na maturidade espiritual. Tantas coisas maravilhosas o Senhor já lhe deu, adotando você como filho, né? Agora nós só precisamos nos apropriar disso tudo. E ainda como se não fosse bastante, ele ainda fala assim: nós temos ainda 2 privilégios nessa adoção. Oh meu Deus, já tem 4 mais 2. Primeiro deles é chamar Deus de Pai, né? Vocês veem isso bem explícito lá em The Chosen, né? Quando Jesus Cristo se refere a Deus como Pai, os caras querem apedrejar ele: você é louco, filho de Deus o quê? Você está maluco? E nós temos, graças a Deus, através de Jesus Cristo, o direito de sermos seus filhos, chamando Deus de Pai. E o segundo privilégio desse filho adotado, nós nos tornamos herdeiros de toda a riqueza do Pai adotivo. Todas as riquezas que esse Pai tem para nós. Já começa lá naqueles, estava falando para vocês do fruto do Espírito: bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso já é nosso. Já começa a ser dividido conosco através do Espírito Santo de Deus. E as melhores ainda que vêm depois, meus amados, que nós estamos, se você quiser, lá na glória, mas para mim o melhor de Deus já começou na minha vida, porque eu já aceitei Jesus Cristo. Então a partir daqui, não importa o que o mundo diga a respeito, não importa o que aconteça à sua volta, Jesus Cristo continua sendo o centro e Ele é o detentor das riquezas da minha vida, que vão estar nele lá, guardado, né? Então essa adoção confere aos nossos filhos o direito à herança e também regeneração. A regeneração confere a natureza de filho, né? Ou seja, a capacitação. Conforme você vai caminhando, vai se regenerando, é o Espírito Santo de Deus que vai te dando a aptidão de lidar com tudo que você vai receber do Senhor, sabe, com todos os dons, com todas as bem-aventuranças do Senhor sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus vai te capacitando, não só te livrando das que são ruins, né, te mostrando o caminho por onde você deve andar, como fazendo com que você também aprenda a lidar com tudo de bom que o Espírito Santo de Deus vier depositando sobre a sua vida. É Ele quem faz e quem te capacita, né? Então, os crentes têm, na verdade, não apenas a posição, né, de adotados, como a gente fala, como a gente canta, né, que o Pai me adotou e tudo, mas nós temos também, a partir de agora, meus amados, isso no nosso coração, podemos clamar: Abba, Pai. Você sabe o que quer dizer Abba? Né, vocês veem lá em The Chosen, Abba, né, pode até parecer estranho, os caras grandão chamando o Pai de Abba, mas Abba, em outros significados, né, num significado quer dizer paizinho,
paizinho, papai. Sabe aquela criança quando está começando a falar com toda a pureza e fala papai? Meu Deus, olha, eu tenho uma de 24 anos assim, quando ela fala papai, desmonta tudo em mim. Eu posso estar de raiva até a tampa da cabeça, ela fala papai. Que foi, meu amor? Sabe, não tem como não tocar o coração da gente, né? Não tem, pai sabe. E aí, eu estava lembrando de uma época dela bem pequenininha, né? Mas aprontava já as suas. E eu tinha falado um monte de vezes para ela não pular o portão da casa da minha irmã. Era assim, no meio da escada, assim. Falei, não pode pular, que você cai e você se machuca. Você cai e você se machuca. Eu pego você, se estiver pulando aí, você vai cair, você vai se machucar. E uma vez, né, eu saindo assim para fora, que eu olhei para a escada, ela tinha acabado de cair do portão. Caiu assim, né, e deve ter doído, porque a carinha dela é inesquecível até hoje, né. Ela olhou para mim assim, papai, aí pegou as duas mãozinhas e pôs no rosto. Pôs as mãozinhas no rosto, assim, tipo, pronto, eu vou levar uma bronca gigante, né. Deu tempo de pensar em bronca, meus amados. A única coisa que eu queria era tirar minha filha do chão ali, saber se ela estava bem, se ela tinha machucado, como é que ela estava. Cara, esqueci lá de bronca, esqueci de portão, esqueci de tudo. E aí você, sabe, remete isso para Deus, você fala, você acha que com Deus é diferente? Você acha que não tem como ele ficar sensível ao seu sofrimento como filho? Sabendo quem ele é? Não tem como, meus amados. O único problema é que eu já falei é esse. Quando a gente precisa, a gente não corre para ele, a gente corre contra ele. A gente corre dele quando a gente erra. E não é isso, a gente só tem que fazer isso mesmo. Botar a mão no rosto e falar, papai, me perdoa. Me desculpa, pai. Estou aqui. Eu preciso de você aqui. Preciso desse abraço seu. Desse apoio, desse acolhimento. É isso que faz a gente continuar. Deus é fantástico, meus amados. Então nós podemos chamar esse Deus de Abba, de paizinho, né? Mas você fala, nossa, mas eu, tão grande, chama Deus de paizinho, credo, que coisa estranha. Mas pelo menos o que eu presenciei, uma coisa tão bonita. Tem um rapaz lá no meu serviço que ele estava falando para mim, né? Ele é um cara muito sério, muito, até duro com as palavras. Mas a coisa que eu achei mais bonita ele confessando esse dia foi que ele falou que ele sempre se refere ao pai e à mãe como papai e como mamãe. E eu e meus irmãos nunca conseguimos chegar e falar pai, mãe, que nem vocês falam. Para nós é papai e mamãe. Um termo carinhoso assim que, sabe, magnífico, né? Que expressa justamente o nosso amor, né? Para Deus, para os pais, né? A gente tem que quebrar esse negócio de ficar com vergonha de fazer essas coisas achando que vai pagar mico, quando não tem vergonha de fazer tanta coisa feia, né? E o que é bom a gente fica com vergonha de fazer às vezes, né? No versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. 17, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, de fato, que sofremos com Ele e também com Ele seremos glorificados, como Paulo fala. Então, esse Espírito confirma internamente nos nossos corações que nós somos filhos de Deus. Como filhos, nós somos também herdeiros, que quer dizer que tudo que Cristo tem, também nos será dado, né? Se Cristo está na glória, nós também estaremos na glória. Se Cristo governa, também governaremos com Ele, né? Receberemos tudo isso. Mas não acha que é só bônus, tá? Que Paulo também lembra, assim como Cristo sofreu, nós também podemos sofrer. E nesse mundo, se tem uma certeza dessa, foi aquela que Jesus falou, aqui nós teremos aflições, meus amados. Não tem como remediar, né? Estamos no mundo guiado por um sistema mundano e maligno, então nós teremos aflições. Mas nós temos também um Pai para nos livrar de todas elas, confiando neles, né? E uma coisa também muito interessante, voltando lá ao William Barclay, né? Ele joga uma luz assim sobre esse assunto. Lembra que eu estava falando para vocês daquele pátria potesta, dos poderes do pai que concedia ao filho adotado? Então você imagina que esse filho foi adotado e depois dessa adoção, suponham que o pai morresse, o pai adotivo morresse desse filho. E aí os filhos que estão em volta entram naquela briga pelos direitos desse filho que foi adotado, né? E eles nos citam que também tinha uma situação nessa lei, que era que quando um filho era adotado, 7 testemunhas eram chamadas pelo pai
para presenciar a adoção do filho. Porque se no caso o pai morresse e acontecesse essa situação, uma dessas testemunhas tinha todo o direito de entrar no meio, na frente e dizer: olha, ele é filho, eu sou testemunha, ele é filho. Tinham 7 testemunhas para dizer isso. Esse aqui é filho também, tem os mesmos direitos que todos os outros têm. E você quer uma notícia maravilhosa a seu respeito? Você sabe quem é essa testemunha a seu respeito? O próprio Espírito Santo de Deus. É Ele quem testifica, não só no seu coração, como para todos com quem você anda compartilhando e vivendo essas novidades de Deus. Você é filho de Deus. E Ele testifica isso. Contra toda potestade, meus amados, contra toda a ação do inimigo, contra tudo que possa vir contrário à vontade de Deus para você. Então, em nome do Senhor Jesus, adote para a sua vida a postura de filho. Não ande mais à mercê de migalhas, como eu canso de ver e me entristeço em pessoas que adotam a sua vida nas suas mãos lá fora. Vivem de migalhas de afeto, de migalhas profissionais, de migalhas de reconhecimento, sabe, de migalhas de amor, só pelo fato de dizer: estou no controle da minha vida e estou muito bem. E para todo mundo que vê, está vendo nitidamente que a pessoa está sofrendo, está mentindo, está se acabando, está se destruindo, mas para ela achando que está no controle, que detém o controle da sua vida e está vivendo muito bem do jeito que ela acha, a troco de migalhas. Quando tem um pai de amor que já te derramou uma herança eterna sobre a sua vida, a pessoa prefere continuar se definhando, sabe, nos seus achismos, nas suas concepções, nos seus conceitos errados da sua vida que o trouxeram até aqui, achando que ele é aquilo que viveu até aqui. Quando Deus tem novidade de vida para essas pessoas, e o Espírito Santo de Deus testemunhando para essas pessoas, que elas podem ser filhas de Deus também, como nós somos, né? Através de nós. Então a gente não precisa viver, sabe, cabisbaixo, no sentido de derrotismo, viver envergonhado. Nós somos filhos de Deus, meus amados. E se em nome de Jesus você se sentir assim alguma vez, repete comigo, por favor: eu sou filho de Deus. É Ele quem me guia. Eu não tenho mais medo. Eu sou filho de Deus. Amém. Glórias a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, meus amados? Louvado seja Deus. Não somos qualquer um, meus amados. Somos amados de Deus. E aqui no versículo 18, antes que vocês me apedrejem: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não pode ser considerado com a glória que nos será revelada. Eu me empolguei, já fui entrando no outro assunto, né? Me empolguei tanto com a situação de ser filho de Deus, que peguei o capítulozinho da próxima ministração, mas que, sabe, só exemplifica, meus amados, o que Deus tem para nós. Sabe, não importa o que você olhe, o que você passe, não importa a tempestade que está rolando em volta de você, o Senhor de Deus tem coisas grandiosas e maravilhosas para você começar a viver aqui ainda hoje, a partir do momento em que você aceita essa adoção como filho, em que você aceita a condição de viver como filho de Deus. Vai ter as suas dificuldades, vai ter as suas, sabe, deficiências aí ao longo da caminhada, ao longo da jornada. Você vai cair, você vai errar, mas não esquece, você tem um pai de amor que já te adotou. Nunca se esqueça disso. E partindo para as aplicações, o primeiro quesito, né, quando fala aqui no versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Meus irmãos, entendam uma coisa, ele não está falando só a respeito de conduta, como eu falei para vocês, não é a respeito de comportamento, é de pertencimento. Isso é, a partir de agora, a sua identidade. Você é filho de Deus. Não permita que as mentiras do inimigo te digam o contrário ou te arrastem para longe disso. Você é filho de Deus. Segundo, quando ele diz lá no versículo 13: se pelo Espírito mortificares os feitos da carne, vocês viverão.
é uma tremenda de uma dica que ele sempre vem dizendo: viva pelo Espírito e não pela carne. Busque sempre as coisas de Deus, busque, sabe, denotar tempo com Deus, sabe, em oração, em jejum, em busca, em leitura da palavra, aprendendo a palavra no estudo, sabe, é Deus quem determina as coisas. Pelo amor de Deus, tira essas coisas da sua cabeça, que você precisa, sabe, ter um bom relacionamento, que você precisa ter um bom emprego, que você precisa ter um bom isso. Lógico, precisamos disso para este mundo aqui, mas não são coisas que determinam o curso da sua vida. O que determina o curso da sua vida é o Pai que te adotou e que tem o melhor caminho para você. É isso que determina o curso da sua vida. Para de se consumir em loucura, de achar que precisa de alguém, que precisa disso, que precisa daquilo, coisas desse mundo que vão ficar aqui. Você só precisa da graça de Deus na sua vida. Não precisa ser mais escravo de coisa nenhuma, meus irmãos, pelo amor de Deus. Bom, e terceiro, vençam o medo com a intimidade de Deus, né? Pois não recebeste o espírito de escravidão. Não foi um espírito para nos escravizar. Esse Deus, esse Pai de amor, como às vezes nós repetimos na ceia, Ele nos comprou por preço de sangue para a nossa liberdade, para termos justamente liberdade de todas essas coisas que nos aprisionam lá fora. Foi para isso que Ele nos comprou com preço de sangue naquela cruz, para que pudéssemos viver felizes e desfrutar dessa intimidade, chamando o diabo assim, chamando de paizinho. Eu preciso do Senhor na minha vida, paizinho, preciso sim, com toda a liberdade. Foi para isso que você foi comprado. E aí, só para concluir, bom, no finalzinho do estudo eu coloquei assim, né? Já imaginou como seria maravilhoso você chegar lá no céu e ouvir Deus falando assim: bem-vindo, amados do meu Pai, entra no descanso do seu Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Mas para isso, sabe como é que eu tenho que viver hoje os meus dias? É uma história assim que diz respeito de uma família judaica, onde o pai estava para atravessar uma rua muito movimentada, sabe? Cheia de carros para lá, para cá, muito barulho, muita movimentação. E ele está ali segurando a mão dos seus filhos, né? Não sabe que judeus têm um monte de filho, né? Aí tinha do mais velho até a menorzinha de 4 anos. E todos assim de mão dadas para atravessar a rua. E a mais novinha estava com a mão dada do irmão dela lá na ponta. Só que para atravessar aquela rua, no meio daquele barulho, daquela bagunça toda ali, ela começou a olhar para aquela bagunça toda e começou a ficar amedrontada. Sabe qual foi a atitude dela? Levantar os bracinhos assim: Aba. E o que o pai fez? Ah, você já está aí segurando a mão do seu irmão, fica aí. Não, meus irmãos. O pai entende que o filho precisa da sua ajuda quando ele se dirige com amor e com intimidade para ele. E ele se voltou, pegou ela no colo e falou: tudo bem, filha, vai ficar tudo bem, vamos atravessar a rua. Pois é isso que seu pai quer com você, meus amados. Que você confie nele com a intimidade de que ele quer alguém que vai passar por um lugar em que a sua vida está em risco, mas que ele está com você nos braços passando por aquilo. É essa a noção que o Senhor quer que você tenha. E eu oro por você nessa noite, que em nome do Senhor Jesus, seja lá qual for o sofisma do inimigo, a mentira que ele tenha lançado sobre a sua vida, talvez até por anos, a respeito de tantas coisas ruins que você tenha passado, ou seja na sua família, seja as lembranças traumáticas que você tenha tido, em nome do Senhor Jesus, todas elas caíram por terra, pois você aceitou a Cristo Jesus na sua vida, e você agora assume a identidade de filho de Deus. Você pode continuar o seu caminho em paz, livre de todo peso, livre de toda culpa, livre de tudo aquilo que te atormentava, o que muitas vezes o inimigo tem lançado sobre a sua vida. Você é livre, pois você é filho de Deus. Ele chama você assim, e o Espírito dele que está dentro de você confirma no seu coração que você é livre, que você é limpo, que você é uma nova criatura. E a partir de hoje, em nome de Jesus, ninguém vai sair daqui mais com esse espírito de contenda,
contenda, de discussão, de divisão, de discórdia, seja lá qual for, dentro da casa do Senhor ou mesmo lá nos seus próprios lares, em nome de Jesus, você recebeu o Espírito da conciliação, que une todas as coisas no perfeito amor de Deus que está sobre a sua vida, que foi derramado naquela cruz. E em nome de Jesus, você se aproprie dessa verdade, para que você possa começar a viver hoje as alegrias que o Senhor tem te conferido através da adoção de filho na sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, amém. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Você pode declarar nessa manhã que você é filho, que o Pai te adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos, somos os teus filhos, somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu
aí levando essa identidade, e eu irei por aí sabendo ser amado de verdade, e eu irei por aí sabendo que se eu venho num só lugar estou guardado em teu amor, e eu irei por aí, e eu irei por aí sabendo ser amado de verdade, e eu irei por aí sabendo que se eu venho vou num só lugar estou guardado em teu amor. Glórias a Deus. Obrigado, Deus. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Não precisamos cobrar nada de ninguém, Pai. Aleluia. Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, meus amados. Não precisamos cobrar nada de ninguém. Nós já temos o perfeito amor do Pai nosso. Amém. Obrigado, meu Deus. Recadinhos. Jéssica, vários. Vamos lá. A paz, igreja, bom dia. Pode sentar, gente. Obrigada, tá? 2 recadinhos sobre a associação. As vagas não foram preenchidas ainda. Então, nós temos vagas. Vamos abrir para as crianças da igreja também. Então, crianças de 6 a 11 anos. Como que vai funcionar? Vocês podem procurar eu e a Cilei. Nós temos a ficha de inscrição com toda a documentação que precisa para trazer. Vocês nos procurem. As crianças serão atendidas aos sábados. Com a intenção desse ano, a gente está com um reforço de português e matemática para estar oferecendo para as crianças. O devocional, café e almoço vai ser a programação que elas vão ter aqui aos sábados. Então, nós temos vagas para as crianças, tanto da igreja como de fora da igreja. Se você conhecer alguém, divulgue. Pode ser na célula, algum vizinho. Desde que a pessoa queira trazer a criança aqui, nós estaremos para receber, tá bom? E também na semana que vem, no dia 25, dia 24, no próximo sábado, nós teremos uma reunião com os voluntários. Então, essa reunião será com todos os voluntários, tanto os que vão ficar na cozinha, como com as crianças, para a gente estar passando para vocês como que vai ser a dinâmica, como que vai funcionar. Então, vai ser aqui na igreja, às 19h30, tá bom? Por favor, venham, não percam a reunião, porque é a primeira que a gente vai ter, para estar divulgando todas as informações. Se vocês tiverem dúvida, qualquer questão desse tipo, a gente vai estar esclarecendo, tá bom? Então, a reunião no próximo sábado, às 19h30. As inscrições estão abertas para as crianças de 6 a 11 anos. Tá bom? Obrigada, igreja. Bênção. Aleluia. Graças a Deus pela palavra abençoada nos nossos corações. Eu gostaria de chamar aqui irmão Mauro e irmã Ivonete. Casal abençoado. Graças a Deus, irmão Mauro, irmã Ivonete, sempre estiveram aqui. Estiveram sempre conosco aqui, nos apoiando, nos ajudando em tudo, atuando em vários ministérios aí, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eles tomaram a decisão assertiva e sábia. Estão indo para morar próximo dos filhos, não é? Dos filhos, das netas, né?
e venderam já o apartamento que eles tinham aqui e estão se mudando lá para o interior. Como é que é o nome do lugar mesmo? Casa Branca, não é? Não é lá em Washington, não é? Não é por enquanto, não, tá bom? Então eles estão indo aqui para Casa Branca, no interior de São Paulo, e vão lá ficar próximo da família, não é? E estão se despedindo de nós. Mas todas as vezes que quiserem nos visitar aqui, né, vai ser um prazer. Jamais, no nosso coração, jamais vão deixar de ser nossos membros aqui, nossos irmãos em Cristo. E eu tenho certeza que quem vai ganhar é a igreja de lá. Que com certeza eles são muito ativos, sempre se dedicando à obra, atuantes, e nunca tiveram desânimo e nunca deixaram de estar à disposição da igreja na qual eles congregam. E eu louvo a Deus demais pela vida de vocês. Vocês são um exemplo nesse aspecto. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Toda a igreja é muito gratos a vocês. E vocês estarem sempre no nosso coração. E sempre que possível, mandem notícias. Fala, olha, estamos vivos, estamos bem, está tudo em paz, tá bom? Estou andando de charretinha com o cavalinho. Isso, manda, eu quero ver esse vídeo, tá bom? E graças a Deus pela vida de vocês. Vocês querem falar? Quer falar primeiro? Não, pode falar você. É para você também. Pois é, então, é todo mundo junto. Lá, eu estarei sempre pensando em vocês, quando eu estiver na igreja, ou quando eu não estiver na igreja, vocês estarão sempre no meu coração. Amém? Gente, eu não tenho muita coisa para falar não, né? Porque é um momento assim muito sensível para mim, né? São 8 anos de casa forte, né? Mas não é a gente que traça o nosso caminho. Então eu louvo esse Deus, porque é Ele que traça o nosso caminho, né? Eu não pensava em ir para Casa Branca, né? Nunca passou, as meninas falavam, mas falei, não, meu lugar é Vila Luzita, né? Eu sempre amei aqui, tenho acho que 27 anos de Vila Luzita, porque com casa na praia e tudo, eu estava sempre para Vila Luzita, entendeu? Não sei qual. Aí o imã que tinha aqui. É Deus, né? O imã é Deus. Mas eu agradeço a Deus, porque eu estou convicta que é Ele que quer que eu vou para lá, porque é o melhor para nós, né? Melhor idade, maior cuidados, né? Falam que é a melhor idade, que eu não vejo nada, mas eu estou confiando nessa base, né? Que a gente requer mais cuidados, tanto ele quanto eu, amém? Que Deus abençoe vocês e a nós também. Estenda suas mãos para cá. Pastor, por favor, me ajude aqui. Estenda suas mãos e lance bênçãos e ore para que eles continuem sendo instrumentos lá onde eles estiverem, né? Para que o Evangelho continue ganhando. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor, eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço pela vida do meu mal, da irmã Ivonete. Te agradeço por tudo que eles fizeram por nós aqui, pelo Teu reino, pela Tua obra, por essa igreja. Que o Senhor dê saúde e disposição e que eles continuem, Senhor, sendo instrumento de bênção onde estiverem. E lá junto dos filhos e das filhas, das netas, possam lá estar em paz, tranquilos e possam ser cuidados também pelos filhos e netas. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço que eles possam ir em paz e ir com a tua bênção sobre a vida deles, onde eles colocarem a planta dos pés, as mãos, possam ser abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém. Está no nosso coração vocês, né? Graças a Deus. Tem esse recado, tem mais um. Minha cabeça ultimamente, irmão, vá orando pela essa cabecinha aqui. Cadê o papel? Não sei onde eu pus. Está aqui no bolso. Segura na mão de Deus e vai. O bazar, irmãos, continuem doando coisas boas para fazer o bazar, que nós vamos fazer aí um bazar de coisas boas para arrecadar fundos para a nossa construção, tá bem?
Então, peço a vocês que não deixem de trazer aí, pode ser para Tânia, para Regiane, para Cidinha, para Domingas, que eu sempre esqueço o nome dela, mas é um instrumento de bênção. Então não esqueça de trazer, porque nós precisamos organizar tudo isso, né? Se tiver roupa que precisa lavar, se você puder lavar em casa e trazer lavada, melhor. Senão a gente vai lavar, vai passar bonitinho e vai trazer aí para um dia que nós vamos fazer um bazar específico de coisas seminovas, tá bom? Para arrecadar fundos para que nós possamos quitar, né, para que nós possamos dar andamento no projeto de construção da nossa igreja ali a 50 metros daqui, tá bem? Então esse era mais um recado. E Tânia, vem aqui um pouquinho, por favor. Queria chamar a nossa irmã Simone. Cadê a irmã Simone? Simone, vem que fez aniversário essa semana, não é? Aí ela não autorizou revelar a idade, né? Mas ela disse que está muito novinha ainda, né? Tanto que lá onde ela trabalha chama 3 meninas, né? Me dá um apelido de 3 coroas. 3 coroas? Não é. Isso aí é apelido, isso aí é o segundo nome, né? Mas, né? Pode vir aqui, Tânia, tem uma lembrancinha para você, né? E estenda as suas mãos, ore, porque a Simone é um instrumento de bênção. Ela é multiversátil, ela atua em várias áreas da igreja, sempre à disposição. Nunca vejo ela falar não, né? Se bem que às vezes dá vontade de puxar a orelha, porque tem hora que ela tem que falar não, porque ela pega tudo que não para ela quer fazer e não dá, é muita coisa. Tem hora que a gente tem que aprender a falar não, né? E ela vai aprender a novinha ainda, né? 50 anos, pode falar então? Ixi, 50 anos, tá nova, meio século, não é nada, né? Mas graças a Deus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, te agradeço pela vida da Simone, que ela atua, Senhor, na Tua obra, no Teu reino, sem reclamar, nunca a vi reclamando de nada, e está sempre à disposição, sempre atuante, fazendo o que é melhor para o Teu reino. Continue capacitando-a, dando saúde, que ela possa viver pelo menos mais uns 100 anos, e que o Senhor possa dar muita saúde, vitalidade, disposição, espiritualidade, unção e capacitação da tua parte, e que ela possa prosperar em tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Isso. Parabéns pelas mulheres que fizeram um evento ontem aí, maravilhoso, né? Fiquei sabendo e esqueci porque eu tinha uma atuação também, mas a minha cabeça eu vou contar para você, viu? Olha para essa cabecinha aqui, viu? E era para eu estar aqui e eu não vim, porque eu esqueci, né? Totalmente. Mas graças a Deus, continuamos tendo células às terças, às quintas e sábados, é isso, né? Terça e sábado, quinta por enquanto não, vai começar ainda em breve. Ô glória! Então nossas células estão começando a se multiplicar, crescer de forma consistente, estruturada para a glória de Deus. Se você não faz parte de uma célula, está em tempo. Procure uma célula que é um ambiente de bênção. Tá bom? A extensão da igreja, e lá você tem liberdade de estar mais próximo de quem vai ministrar na tua vida, ter um acompanhamento mais próximo, ter como estar em comunhão com os irmãos de uma forma mais próxima, mais confortável, mais aconchegante, e você aprende da palavra, pode compartilhar, pode ter comunhão, é um ambiente muito legal, e convide pessoas para ir para essas células, que o objetivo é que ali essas pessoas sejam evangelizadas, discipuladas, e que possam avançar também proclamando o evangelho da paz. É para isso que existem células, tá bom? Não deixe de participar em nome de Jesus. E acho que é isso de recado, acho que só, tá bom. Dia 15 de junho, tá, meus amados? Estejam todos aqui presentes, teremos batismo aqui, tá bom? Batizando 5 pessoas, 5 de junho, né? Não, 15, desculpa. 5 pessoas, dia 15 de junho, tá? No culto, não percam, convide seus amigos, seus parentes. Teremos mais 5 irmãos agraciados em nome de Jesus aí se batizando, né? Bênção de Deus, né? E amém? As consolações do Espírito Santo,
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Que em nome de Jesus você possa sair daqui munido da sua identidade de filho de Deus e viver de acordo com a honra que é ter essa nova identidade, sendo luz do mundo, sendo sal da terra, levando a palavra desse Pai de amor para todos à sua volta. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe e tenha uma ótima semana, meus amados. Amém.